Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, nós tivemos aí 2 dias de muito tumulto no mercado financeiro. Aí hoje teve a operação Apaga Incêndio, né, em várias frentes, em relação à Petrobras, interferência de preços, em relação à revisão da reforma da Previdência. Vazou alguns estudos aí da equipe do Haddad falando em ajuste fiscal. Enfim, se tentou acomodar aquelas coisas que tinham alertado mais o mercado, deixado o mercado mais instável. Eu queria saber como é que você vê esse início de governo Lula, como é que ficam as expectativas do mercado em relação a isso, porque eu percebo o mercado aí com um pé atrás, tentando ver o que vai acontecer, até com um certo exagero nos movimentos. É isso? Bom, eu acho que a gente hoje teve uma operação tira a bode da sala, né? Porque a gente teve uma sequência de bodes que foram colocados, né, consistentemente a cada novo ministro que assumia. Tinha parece que uma necessidade de mostrar, sei lá, pregar para a base, pregar para os convertidos. E meio que também uma coisa meio ideológica, né? O mercado malvadão, não vamos ligar para você, olha, aquela conversa, não, os pobres precisam, o mercado é um apêndice do mal. E quando isso é uma besteira rotunda, né? Porque o mercado nada mais, nada menos é que a soma dos anseios e das preocupações da população, né? Tá certo que a população os menos favorecidos, eles realmente, na verdade, são excluídos no Brasil e ninguém em sã consciência quer que eles fiquem fora. Mas você sabe que a melhor coisa para gerar igualdade numa economia é o quê? É crescimento, é desemprego, é diminuição do desemprego, diminuição da inflação. Esses são, tá certo? O Estado não tem que ser o salvador, ele tem que prover vamos dizer, para os excluídos, sim. Não tenha dúvida, é necessidade deles, mas nada que um estatismo, né, um gigantismo da máquina vá resolver isso, ao contrário, ele tende a gerar problemas, né? E eu acho que tem uma coisa que parece até que o presidente, que é uma raposa velha, ele está indo contra um velho ditado no mercado que fala que, né, as maldades fazem de uma vez e as bondades fazem a conta-gotas, né? Eles parecem que estão fazendo as maldades a conta-gotas, né? Essa coisa de cada dia você gerar, né, desconforto, e principalmente eu acho que uma coisa que incomoda muito é a falta de respeito aos contratos, né, às regras, porque o que no fundo a economia precisa é de regras, né? Pode até serem ruins, mas que sejam regras, e a gente não tem hoje. Qual é a regra? Qual é a política econômica do novo governo? Qual é a política fiscal do novo governo? Qual é o respeito aos contratos do novo governo? Qual é o respeito às mudanças que foram feitas do novo governo, né? Porque esse negócio, sair revogando o passado, ele é tão violento como você, né, tomar medidas fora do interesse maior, né? Então, eu acho que a gente está numa época assim, falar que o mercado reagiu demais, eu nem não sei dizer. A única coisa, a gente vinha conversando desde a eleição, que sempre tem uns apressadinhos que falavam, não, já está no preço, já está no preço, já está no preço, e eu sempre falei, não está no preço. Enquanto a gente não entrar no novo governo, enquanto o novo governo não mostrar a cara, não tem nada no preço, tá certo? E ainda não está no preço, é o que você falou, né, Denise? Se olhar 2 dias, uma queda de 10% em dólar em 2 dias Da Bolsa, brutal, né? Da Bolsa, é brutal, é um negócio assim, você tem uma perda de valor Aí falou, o mercado malvadão. Não, são as poupanças, são as fundações, né? São os fundos de pensão, são os fundos de ações, né? Isso é recurso dos investidores brasileiros, e não são só dos tubarões. Isso daí, quando você cria uma perda dessa, você está socializando uma perda por falta de um tato político no conversar com o mercado.
Agora, Sérgio, como gestor, o que você recomendaria hoje para o investidor, para quem tem algum dinheiro, pouco ou muito para aplicar? Como lidar com essa situação de estabilidade que pode demorar essa definição que você está falando, né? Com certeza, Denise. Eu acho que sempre, eu sou já meio mais antigo do mercado, eu sempre preconizo que a gente tenha uma atitude cautelosa na alocação de recursos. Né? Eu friso sempre aquele negócio, não tem mercado, mercado tem todo dia, você não precisa fazer sua alocação de afogadilho, não fica tentando pegar o melhor momento do planeta, principalmente quem não é profissional do mercado. Né? Porque se para a gente que vivemos disso daqui diuturnamente está difícil, eu imagino um cara que tem o seu trabalho, a sua função e também cuida dos seus investimentos. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, muita calma. Eu não vou dizer, né, como já tem também os magos do apocalipse aí que estão, compra dólar, né, vende tudo e foge do Brasil. Calma, não é por isso. Tá, eu acho que o Brasil é maior do que qualquer governo desses que existam. A gente tem um fundamento jurídico de boa qualidade, a gente tem uma democracia já madura. Estamos aprendendo, é lógico, porque é madura, mas nós temos, sei lá, temos 40 anos de democracia, é muito pouco, né? Com a história conturbada, 2 impeachments e tal, ainda muito polarizado. Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente teve a eleição mais polarizada da história do país, né? Com a diferença, né, micronésima. Então, também não pode falar assim, não, quem se elegeu tem o direito de fazer o que quiser e quem não gosta, né, fica quieto, quem perdeu não chora. Não é bem assim. Né? Se governa para a população, para os 220 milhões. Né? E tem o Congresso também, tem necessidade de atrair investimentos, tem que ter uma credibilidade em relação à política, né? Com certeza, porque os recursos para o que se quer fazer vêm daí, né? O investidor malvadão é o cara que permite que você tenha recursos de longo prazo, que permitem que o país cresça de uma forma consistente. Se brigar contra eles, você está, acho que, botando o país numa maldição de não crescer, né? De crescer em cima só de recurso público, que no fundo vem do próprio, né? É autofágico, né? O governo tira via tributo e entrega na outra mão, não me parece ser uma coisa muito interessante, né? Porque eu não tenho nenhuma prova recente de governos sendo gestores eficientes, né? Você tirar recursos da iniciativa privada, jogar para o governo para que ele seja o mentor dos investimentos, a gente já viu isso várias vezes e não tem nenhuma história de sucesso. Agora, Sérgio, você falou em pessimismo e nós temos alguns analistas, inclusive fora do mercado financeiro, prevendo um ano muito difícil, inclusive pelo contexto internacional. Hoje nós tivemos até a ata do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, a elevação dos juros lá causa apreensão no mundo todo, se fala no risco de uma recessão global, há essa preocupação por parte do Banco Central americano, mas como é que você vê o Brasil nesse contexto? Bom, a gente estava numa situação confortável, Denise. A inflação está em queda, o desemprego está em queda, o PIB foi muito melhor do que era esperado. Então, se lembra um quadro? Se a gente olhar 12 meses atrás e analisar as previsões, as catastróficas não se consubstanciaram, né? A gente sai de 2022 muito melhor do que a gente estava no começo e muito, muito, muito melhor do que se previa. Por isso que eu falo, Denise, a gente está largando uma situação bem mais confortável, mas você sabe que o conforto na economia, ele se desfaz com muita velocidade, né? A responsabilidade fiscal, econômica, ela é punida muito rapidamente. A gente lembra da última experiência que a gente teve com desenvolvimentismo e coisa e tal, o que gerou no Brasil, né? E tem experiência desse governo, né, mesmo? Esse governo sabe exatamente o que pode dar errado, né?
Exatamente. E aquela história, não come dólar, a gente come dólar, a gente come commodity, a gente come, todas as commodities são internacionais, a gente come o que vem de frete, que é gasolina, que é petróleo, que é dólar. É isso. Então, Precisamos fechar, Sérgio. Tá, eu agradeço muito as suas análises, Sérgio. Vamos acompanhar a definição das políticas. Ouvimos o Sérgio Machado, que é sócio-gestor da NCH Capital Brasil. Sérgio, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado eu. Com vocês.